Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Como eu me comprometi na semana passada, eu vou falar agora dos planos de governo das duas candidatas que eu escolhi, né, para falar um pouco para que são candidatas de terceira via. A Simone Tebet, de centro-direita, do MDB, e a Vera Lúcia, do PSTU, certo? Eu vou falar um pouco sobre os planos de governo delas e um pouco sobre os partidos dela, parte do espectro ideológico que eles estão, certo? Porque primeiro ambos os partidos, eles, apesar de terem uma ideologia bem pontuada, eles ainda são meio fora da curva, certo? Mesmo o MDB sendo o maior partido do país, certo? Praticamente 1% dos brasileiros são filiados a ele. Ou seja, a cada 100 pessoas que você conhece, uma será afiliada ao MDB. Certo? Então, bom, vamos lá. Primeiro, a Simone Tebet, ela tem como projeto, por exemplo, falando da parte social, de continuar com o Auxílio Brasil, certo? E ela aparentemente quer manter o valor de R$ 600 caso eleita em janeiro de 2023, certo? A partir de janeiro de 2023, certo? E, bom, qual é o problema disso? É que, bom, não temos orçamento para isso, certo? Já estamos na fase de imprimir dinheiro, certo? Porque esse orçamento secreto, essas pectabondades, ou kamikaze, como alguns querem, foi um salvo-conduto para o Estado imprimir dinheiro. Então, assim, corre-se o risco, apesar dela se ter dito que a parte econômica dela ser liberal, eu acho que ela vai se trair nisso, porque ela vai começar a imprimir dinheiro escandalosamente. Não vou dizer tão escandalosamente quanto se pretende o Lula e até mesmo o Bolsonaro. Contudo, ela também vai imprimir dinheiro, sim, se ela quiser manter essa promessa de campanha, é inevitável. Certo? E ela tem umas propostas de cariz em termos de costumes conservadora. Por exemplo, ela disse que não é contra o aborto, certo? Além do que já é legalmente previsto. Então ela não vai se votar nisso. Ela é contra o acesso às armas, apesar dela vir do interior e ter falado positivamente das armas, dito em entrevista, mas ela pretende a canetada revogar essa acesso às armas, certo? E também ela pretende aumentar o poder dos órgãos de fiscalização em todos os sentidos, no caso do meio ambiente. Só que nesse inteirinho temos outro problema. Ela fala da reforma trabalhista. Da reforma tributária. E qual é o problema disso? A reforma tributária, como ela foi desenhada pelo presidente do MDB, Baleia Rossi, ela tem certos vícios. Um deles, por exemplo, é no caso do ICMS, que vai ser cobrado no estado onde tal produto é comercializado e não com o estado que produziu, certo? E nisso vai ter muitos estados perdendo arrecadação. Estados importantes, estados ricos. Isso não é, de forma alguma, uma forma de distribuição de renda entre os estados, certo? Isso é uma forma de tirar dinheiro de quem produz. E aí, consequentemente, se perde a redução de investimentos em produção, em modernização, em infraestrutura e por aí vai. Não que os outros estados que vão passar a receber não possam fazer tais investimentos,
Só que você investir em infraestrutura, investir em melhoramento, investir em toda uma série de benefícios, onde não tem uma... Isso quando eu digo por parte do governo, do Estado. Quando você não tem uma iniciativa privada para usufruir desses investimentos, então é simplesmente chover no molhado, certo? Ou melhor, é um dia é chover no seco, que não vai absorver nada, que absorve água e não nasce planta. Então aí temos essas outras vicissitudes. Outra vicissitude também foi o caso da própria eleição dela no partido. Ela foi eleita com apoio de 97% dos delegados. No MDB, ele se caracteriza por ser um partido que abrange todos os espectros políticos, certo? Ele em si tem a ideia democrática, né, dentro dele, tanto que isso daí vem desde que ele era oposição ao regime militar, né, do bipartidarismo do regime militar. Ele conservou essa ideia de abarcar todas as ideologias, certo? Apesar de ele ter premissas que são de centro-direita, certo? E bom, para falar um pouco dele, ele tem gente, desde estatistas até, e progressistas, até gente que é liberal, certo? E isso, entre a gestão e sai gestão, conseguiu se equilibrar muito bem. Só que no caso, né, e ele como um partido que tem 1% dos brasileiros, né, filiados a ele, certo, tem sérios problemas. Por exemplo, ele é um rebanho de gatos. Bom, vamos lá. Por exemplo, quais os problemas dele? Primeiro, ele não tem uma, como se diz? Ele não tem uma coerência a nível nacional, certo? Ele conseguiu impor a candidatura da Simone Tebet, mas não conseguiu fazer isso de modo na concordância. Não, esse 97% que ela tem eu acredito que seja fruto de manipulação, certo? Porque no sul, na região sul, o MDB tem um forte apelo bolsonarista, em especial em Santa Catarina, certo? E na região nordeste tem uma, em especial em Alagoas, Bahia e Ceará, ele tem uma vocação lulista. Então é assim que já mostra que ou houve um acordo muito bem feito por parte da direção, da alta cúpula do partido, ou então houve uma manipulação e o centralismo dele venceu, certo? O que de certa forma não é errado, afinal, marcar posições, certo? E até faz parte do jogo, certo? E agora vamos falar um pouco da Vera Lúcia. Primeiro, ela tem a ideia de socialização das grandes empresas. Só que não pense que você, por exemplo, vai poder fazer um concurso para a Globo, por exemplo. Não, basicamente ela vai pegar essa empresa, vai criar uma cooperativa entre os já funcionários dela, e nisso ela vai, certo? Ela vai dividir os recursos e a administração dessa empresa, certo? Bom, a Globo, por exemplo, até para ficar só num exemplo escrito, tem um grau de profissionalismo enorme, então... Mas a chance de dar errado também é enorme, tanto por motivos de corrupção, tanto por motivos de má gestão, certo? E os marinhos, né, com poder reduzido, mas continuariam no poder da Globo, certo? Então, assim, não haveria uma mudança assim tão grande, certo? Bom, e o que mais? E também ela não aventa investimentos em infraestrutura, certo? Não aventa investimentos em ciência,
não tem nenhuma proposição ainda para o meio ambiente, a não ser o que é genérico de preservar a Amazônia e por aí vai, certo? Mas ela tem essa ideia de viés socialista. E é de um socialismo muito honesto. Certo? O PSTU é um partido de esquerda, de centro, não vou dizer de centro-esquerda, mas ele é um partido muito fora da curva. Enquanto todos os partidos de esquerda falam bem de Cuba, no Brasil, né? A Vera Lúcia e o PSTU fizeram críticas ao governo, ao regime cubano, certo? Chamando de ditadura sobre o proletariado, e não do proletariado, como é o que é previsto pelo marxismo, certo? Então, isso daí já mostra o quanto é diferenciado. Outra característica peculiar do PSTU é que ele está com o pé em duas canoas. Ele tem a esquerda conservadora, ou seja, marxista, que fala em proletariado, imperialismo e por aí vai, todas essas coisas que a gente ouve do PSTU, do PCB. E tem também a esquerda identitária, essa nova esquerda, né, que fala de transição gay, causa indígena, transição gay não, os temas LG e afins, racismo, identitarismo e por aí vai, certo? Mas mesmo assim consegue se manter muito bem equilibrado, de modo muito bem equilibrado, em termos de dogmática, em termos de ideologia mesmo, como um partido de esquerda conservadora, certo? Bom, e nisso a gente tem de ver que é um partido muito peculiar, certo? Por coincidência, né, as duas candidatas são mulheres. Também, por coincidência, uma MDB é do 15 e a do PSTU é do 16, né? Ou seja, vem uma sequência, né? Parece que eu fiz de propósito, mas não é. Tá? Então, seja por isso, fica-se essas duas candidatas de esquerda. De esquerda não, perdão. De terceira via, certo? Uma para a direita, que se diz de centro, e outra de esquerda, certo? E principalmente porque elas são fortes dessa ideia em si, polarização. Obviamente, a Vera Lúcia se votou na Haddad na última eleição, no segundo turno, né? Que no primeiro ela deve ter votado nela mesma. E a Simone Tebet também, no segundo turno, votou no Bolsonaro. Isso é público notório, certo? Apesar dela ter declarado, a Simone Tebet não, mas a Vera Lúcia dito para anular os votos. Mas isso é outro detalhe. Certo? Bom, e isso daí fica nosso pequeno debate. Eu sou Urbano Agronopolo, esse foi o podcast Sem Esperança. Para mais informações, entre em contato comigo pela DM do Instagram. Obrigado.